A presidente Dilma Rousseff anunciou as medidas do pacote anticorrupção que enviará ao Congresso. A apresentação do pacote é uma promessa da campanha eleitoral de 2014 e acontece dias após centenas de milhares de pessoas saírem às ruas para protestar contra o governo em todo o país. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou que as manifestações do último domingo passaram um recado tanto para a presidente Dilma Rousseff como para o ex-presidente Lula. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, FHC disse que os ânimos se acirraram após a fala de Lula que os exércitos da Central Única dos Trabalhadores e do Movimento dos Trabalhadores Rural Sem Terra iriam para as ruas defender o governo. O Brasil já passou pela renúncia de Jânio Quadros, a morte de Getúlio Vargas e o impeachment de Fernando Collor. Será que a tão sonhada democracia, após 30 anos, está amadurecendo em nosso país? Temos a honra de receber hoje o jurista Kiyoshi Arada, autor de 29 obras publicadas, sócio fundador do escritório Arada Advogados Associados e ex-procurador-chefe da consultoria jurídica do município de São Paulo. Doutor Arada, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Walter. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar presente mais uma vez a este estúdio. Doutor, nesse primeiro bloco eu quero dar uma pincelada com relação a esse pacote anticorrupção, né, que o ministro da Justiça na segunda-feira lançou. Né? Uma das coisas que ele coloca é a questão dos recursos não declarados de campanhas eleitorais e possivelmente que vão desaguar no financiamento público da campanha. Como é que a gente vai fazer no Brasil, Tokio? Acho que a gente sabe que as campanhas são milionárias. Hoje você pega, sempre quando tem a campanha eleitoral, você vê na televisão 16 minutos, 10 minutos, com mega produções. Como é que ele vai fazer para que essas campanhas hoje não tenham esse encaminhamento? Está meio vago essa situação? Realmente, a campanha política aqui no Brasil custa dinheiro muito caro, né? Daria com essa despesa, com essas campanhas, abrir milhares e milhares de creches, assim como inaugurar milhares de unidades escolares, né? E melhorar também a qualidade de atendimento do serviço de saúde, né? Então há um desperdício de fato muito grande, né? Agora, fala-se muito em acabar com a campanha, a contribuição das empresas, né, nessa campanha, partindo do pressuposto de que empresas não são eleitores, não votam, então não tem que ficar contribuindo. E que teria uma barganha no futuro. E ficaria, enfim, apenas com financiamento público. Eu acho que não é bem por aí. Estou achando que tem que acabar com financiamento público. Por que nós temos que... a sociedade como um todo tem que bancar com a campanha dos políticos. Não é? Isso vem dentro de um discurso muito oportunista, no sentido de que essa verba pública serve para democratizar a participação de todos os candidatos de quaisquer níveis de riqueza, dos pobres, os mais abastados. Mas isso não passa de um mero discurso, né? Porque, na realidade, essa verba do poder público será sempre um plus, uma soma a mais. Os poderosos continuarão gastando os recursos próprios somados àqueles recursos propiciados pelo governo. Então, fica tudo elas por elas. O pobre sempre vai continuar por baixo. Então... esse desvio de recursos que deveria ser aplicado para questões produtivas do país, para a campanha política, não me parece uma boa ideia. Não é? Eu tenho um outro ponto aqui, que eu acho que eu assisti a palavra do ministro da Justiça, foram 16 segundos, mais ou menos, entre o anúncio de 8 medidas que seriam essas medidas anticorrupção. Outra coisa que me chamou muita atenção, está no segundo pronunciamento dele, é a questão da aplicação da ficha limpa para cargos de confiança do governo. Né? Não sei, parece meio paliativo, porque tudo bem, o sujeito está no governo,
ficha limpa antecipada, mas o que aconteceu com os recursos já que estão hoje sendo questionados da Lava Jato, da Petrobras, que hoje a gente não sabe desvio de verba, os sujeitos estão entregando, porque eu acho que foram pegos e alguns até por vergonha na cara. Mas esses recursos não voltam. Vai aplicar isso como, doutor Quioche? Hoje dá para esconder com qualquer lugar verba? Realmente alguma coisa está surtindo efeito positivo, né? Já tem uns bancos estrangeiros devolvendo voluntariamente, né, os recursos desviados por conta da mobilização popular, né, e da mídia, né, que está batendo em cima da tecla do fim da impunidade, né? Então alguma coisa nesse sentido está trazendo resultados positivos. É preciso que o Ministério Público Federal vá a fundo nessa questão e parta efetivamente para a perseguição dos objetivos éticos e morais da sociedade e exigir a punição dos culpados, seja lá quem for, né? Agora, para tentar minimizar esse estado de revolta da sociedade civil, o governo está anunciando aí pacote anticorrupção. Eu não tenho nada contra o pacote anticorrupção. Quanto mais normas de combate à corrupção tiver, melhor. Só que isso, na realidade, não depende apenas de medidas legislativas, depende, sobretudo, da vontade política de efetivamente dar combate, né, eficiente às práticas corruptivas. Nós temos, por uma imposição da comunidade financeira internacional, temos uma lei anticorrupção, né, que pune as empresas envolvidas com multa que vai até 20% do montante do recurso desviado. Isso vem de encontro a outros princípios constitucionais, como, por exemplo, da isonomia ou do princípio da livre concorrência, né? Porque do jeito que está, a empresa que está metido no meio da corrupção leva uma vantagem sobre outras empresas que trabalham dentro da legalidade. Esses não têm, eles perdem espaço, não é? Então isso daí representa uma quebra da espinha dorsal do regime econômico privado que repousa exatamente no princípio da livre concorrência, que essa corrupção institucionalizada botou terra abaixo. É um fator que eu acho que chama a atenção. Eu estava escutando até uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que a situação de impeachment geraria um desconforto no mercado financeiro com essa oscilação entre o dólar e o euro que está acontecendo e que as bases financeiras do país iam ficar extremamente abaladas, que a pior coisa do mundo é isso. Eu até me surpreendi nessa declaração dele. Mas, assim, como é que, mediante tanta... Porque a imprensa internacional, o senhor tem percebido, tem tratado essa situação até de uma forma vexatória contra o povo brasileiro, tirando o sarro. Como é que a presidente não olha se a gestão da Petrobras, é 1 milhão de pessoas na Paulista e não se resolveu nada? Existe embasamento jurídico para se pedir essa questão do impeachment? Sem querer colocar Dilma ou qualquer outro presidente, tem embasamento jurídico para poder pedir? Adianta sair na rua 1 milhão de pessoas para fazer isso? Existe de sobra. É só ir fazer uma leitura literal do artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal, onde diz que atentado às leis orçamentárias já era crime de responsabilidade, que pela lei 1079 de 1950 enseja uma representação à Câmara dos Deputados por um cidadão eleitor para iniciar o processo de impeachment. Agora, impeachment é uma questão de oportunidade e conveniência política, né? Trocar um presidente por outro, né, que estava até ontem, né, metido até o pescoço com tudo aquilo que o governo vinha fazendo, eu acho que isso daí não vai resolver. Nesse ponto, o Fernando Henrique tem razão, não é? Fosse um impeachment, digamos, por vício no processo legislativo, anulando a eleição, aí seria outra coisa, porque aí seria convocada uma nova eleição, né? O que não vai acontecer. Mas impeachment por ato de irregularidade cometida
pela presidente, isso daí não vai resolver, né? Quem vai suceder a presidente vai ser uma outra pessoa que estava de comum acordo, que vinha coparticipando do governo, né? Até recentemente, né? Se houve essa ruptura, eu tenho a impressão que não foi por razões patrióticas, né? Entrando nesse aspecto, é a primeira vez que eu vejo na história, que eu acho, o presidente da Câmara indo para um outro lado, que ele até barrou algumas propostas, que uma delas a gente vai comentar, e o outro, o presidente do Senado também. Então, assim, é a primeira vez que eu estou vendo um conflito no poder executivo. Isso não gera no mercado essa instabilidade, já está gerando, por isso que a gente olha para a presidente hoje, ela está mais magra, tudo, mas é assim, não está muito pesado, está refletindo muito lá fora, é isso? É evidente, a confiabilidade no governo é a chave de ouro para o sucesso da economia. O empresariado já não consegue mais confiar nos planos de governo, que muda como se alguém muda de camisa, né? Então, e depois, com pessoas envolvidas em escândalos uma atrás da outra, um atrás do outro, ocupando posições chaves, né, no governo, chefe do executivo, chefe do Congresso Nacional, no caso do presidente do Senado, e agora presidente da Câmara. Isso, evidentemente, não dá um grau de confiabilidade, né, naquilo que as três autoridades, mesmo de comum acordo, viessem fazer, né? Então, que eu acho que tem um outro lado aqui que me chamou a atenção. Eu estou pegando tudo, depois queria usar esse conteúdo jurídico do senhor. Também tem lá no Congresso tem um pedido de urgência que determina a alienação antecipada. São aqueles bens, o que aconteceu agora recentemente com a questão do juiz que estava tomando a cabeça do caso da Lava Jato, e que ele pegou o bem e, infelizmente, isso acontece, todo lugar tem uma coisa boa e ruim, mas ele pegou o carro, estava andando com o carro, o piano, uma obra de arte, enfim, e depois, como é que a gente, já tem, isso a gente vê aí, ultimamente pegaram 7 carros de outra pessoa, né? Esse tipo de bem, então querendo leiloar depois. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a tudo isso, né? Aí a imprensa andou noticiando o desvio de R$1 milhão por conta do bloqueio que ele próprio determinou, né, dos bens do Batista, Eto Batista. Isso é um caso que não é bem rotineiro, mas é um caso inusitado que está a merecer uma reflexão maior por parte da cúpula do Poder Judiciário, né? Agora, o Poder Judiciário também trabalha com o mecanismo legal que está em vigor, né? Eu acho que está na hora de mudar o procedimento, mudar a legislação, né? Porque até hoje a pena máxima que se pode impor a um magistrado que manchou a toga, que desonrou a carreira, é colocá-lo em disponibilidade com os proventos proporcionais ao tempo de serviço, né? Isso parece que soa como uma premiação, né? Ele comete um crime e vai para inatividade às vezes com proventos integrais, né? Isso está errado, né? Tem que mudar, né? Então, que eu acho, esse pacote anticorrupção, ele está para ser aprovado ainda, mas ele não gera uma penalidade criminal em cima das empresas? Quer dizer, nos Estados Unidos se tem um lobby para fazer esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil, se funcionar esses 8, que eu repito, eu ainda acho um pouco vago tudo isso, mas se funcionar esses 8, ele já vai, um cidadão comum não vai acontecer, vai penalizar a empresa. Quer dizer, já vai pegar de novo a empresa que no Brasil movimenta a economia. Eu tenho a impressão que se sair esse pacote anticorrupção, será um outro pacote de lei que veio ao mundo para não pegar. Quer dizer, na gíria diz que tem leis que pegam e leis que não pegam. Esse tipo de punir os poderosos é o tipo da lei que não vai pegar. Você inventou esse negócio de lei de improbidade administrativa, a lei 8.429, e não foi possível barrar a ascensão daqueles que cometem atos de improbidade, e então fizeram uma lei de ficha limpa que foi
resultado da manifestação popular, né? Teve iniciativa popular, milhões de assinaturas e o Congresso teve que aprovar. Mas está sendo aplicado? A lei diz com todas as letras que alguém condenado em segunda instância por ato de improbidade administrativa é inelegível. Uhum. E temos um exemplo claro de pessoa que foi condenada pelo tribunal. O que aconteceu lá no Superior Tribunal Eleitoral? Diz que faltou o elemento doloso. Não é? Então, se ele foi condenado por prática de ato de improbidade na modalidade culposa, a lei da ficha limpa não pode ser aplicado. E isso foi aplicado recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no exame do mérito de um ex-prefeito condenado por ato de improbidade na modalidade do artigo 11, né? Contrariar a probidade da administração pública. E disse lá que faltou o elemento doloso, né? E assim como o prejuízo ao erário. Ora, meu Deus do céu, o artigo 11 da Lei 8.429, ele define a modalidade necessariamente dolosa. Quando se pune alguma infração por culpa, a lei é expressa, né? Mesmo tem que ser punida na modalidade culposa. É o que dispõe, por exemplo, o artigo 10º, que pune tanto a modalidade dolosa como a modalidade culposa. Quer dizer, o dolo é a regra geral. Se a norma que define a infração não falar nada, é porque a norma está se referindo à conduta dolosa. Quando se quer punir a conduta culposa, a norma tem que ser expressa, punível, mesmo sendo uma modalidade culposa. Então, nesse caso aí de absolvição, não tinha que invocar a necessidade de comprovação do elemento doloso, porque o próprio tipo infracional invocado pressupõe dolo. Não é? Concordo. Assim como perpetuação de desvios por longos e longos anos, não é? É evidente que o elemento doloso está previsto. Não é? O que é culpa? Negligência, imprudência e imperícia. Imperícia não é. Imprudência não é. Então só pode ser negligência. Agora, você negligenciar 4, 5 anos, vendo a coisa desaparecendo, isso daí não se pode dizer que é uma conduta omissiva de natureza culposa. Evidentemente que envolve o dolo. Eu tenho uma dúvida, que eu acho com isso, acho que a maioria dos brasileiros tem, como pessoa leiga. Quer dizer, se nós temos um tempo de governo, que são 4 anos aqui, existe uma lei de diretrizes, lei orçamentária, e aconteceu alguma coisa dentro desse percurso, que é o que o senhor está comentando, e depois disso é comprovado no exercício, então sim, essa pessoa pública que está no cargo público, ela estaria no doloso. Mas quando existe a campanha, que é o caso da campanha eleitoral, e há desvio do dinheiro para a campanha, vou lançar essa pergunta para o senhor. Se essa pessoa não é eleita, também ela vai ter culpa? Porque tem dinheiro, que às vezes você joga na campanha de outros candidatos, recurso, que aquilo não vai entrar no erário público. O problema, Walter, é que o sistema legal vigente, financiamento da campanha, não é para o candidato, é sempre para o partido. E num processo eleitoral para cargos proporcionais, não há critério para você dividir o bolo da receita entre os diversos participantes da campanha eleitoral, entre os vários postulantes do cargo eletivo. Não é? Normalmente isso acaba ficando com o dono do partido. Entendi. Tem gente aí que funda um partido nanico, partido banana, só contando com a verba partidária. Verba do financiamento público. Por quê? Porque vai ficar no bolso dele, né? Não há critério objetivo para dizer como é que aquela verba pública deve ser distribuída dentre os vários postulantes a cargos eletivos. Pode ser um candidato aí que não vai se beneficiar de um tostão sequer
daquela verba pública. Então, por isso que, completando aquela pergunta anterior, se é válido o recurso público para financiar a campanha, eu digo que não, porque não atinge o seu objetivo. Se era para ajudar o candidato pobre, não está ajudando em coisa nenhuma. Porque o candidato pobre, ele nem sabe quanto entrou para o partido dele. É verdade. Entendeu? Ninguém presta conta. Ele presta conta de uma forma formal. Não é? Doutor, usando disso, por exemplo, a continuidade do governo, todos os governos estaduais ou até o federal, desta questão, as pontuais, vou citar hoje o governo federal porque vivemos no Brasil, de uma estatal como a Petrobras, ou uma outra ação que ficou planejada no governo e o governo sucedeu, quer dizer, 2 vezes, 3 vezes, isto causa realmente essa improbidade administrativa e dá penalidade para ele, porque aí estamos falando de uma pessoa que está no governo, né? E esta lei encaixa nele para dar realmente uma multa ou não? Ah, passou o governo, mas você foi reeleito. Ah, mas é outro governo, é o que a gente escuta. Na questão do impeachment, sim, você não pode impedir a presidente atual por ato praticado no mandato anterior. Essa é uma grande pergunta. Então, isso daí, se você fizer isso, pode criar um impasse jurídico, digamos, bastante polêmico. Então, você tem que basear nos fatos praticados no mandato atual, quando ela foi legitimada nas urnas, nas últimas eleições, e não se ater a fatos do passado, né? Mesmo porque existe o princípio da irretroatividade, né? Não posso ficar respondendo por aquilo que foi feito na gestão passada, né? Mas isso, em relação aos diretores da Petrobras, é outra coisa, porque eles continuaram naqueles postos, né? Ao longo do tempo, né? Agora, se trocou, né? Então, na verdade, eles praticaram um crime continuado, né? Então, e aí eu pergunto, porque eu que tenho escutado fora, né? Porque me fizeram essa pergunta outro dia, que eu acho, por que dão a culpa no governo atual? Porque o governo atual, já que existe toda essa situação anterior, e quem manda no governo atual, que é o chefe do executivo, tem sempre a culpa, tendo culpa ou não, né? Se pedido o impeachment, eu não acredito, viu, que vai ser o impeachment, mas se fosse pedir o impeachment, essas pessoas seriam penalizadas dentro de uma lei dessa, anticorrupção, quer dizer, voltaria todo o dinheiro. Esse dinheiro que está voltando, doutor Quioche, que aí eles estão devolvendo pela delação premiada, vai ser colocado onde? Nos cofres da Petrobras de novo? Essas são as dúvidas que eu fico solto no ar imaginando, né? Porque volta o dinheiro para o povo, vai se recuperar a Petrobras? É um rombo enorme. Eu presumo que o dinheiro devolvido vai para os cofres da União, né? E a União, através da lei orçamentária, que tem que redirecionar essas verbas que estão entrando, né? E pode redirecionar para a Petrobras através do aumento de capital, por exemplo, né? Olha, eu achei ótimo, mas eu quero discutir um outro assunto, que é o pacote de economia, que eu vou entrar após o intervalo, que tem um monte de coisa para falar, não vou mais abusar do seu conhecimento jurídico, e sei que o senhor participou de reuniões da Fiesp, tem posturas mais firmes com relação a esse pacote, que agora, de 2014 para cá, também está sendo implantado. Então, eu vou pedir um intervalo para os nossos estudos aqui, e logo, logo a gente volta aqui com questão de justiça. Olá, sou Gabriel Eduardo. E eu sou a Jaqueline e essa é a Casa Hope TV. Vamos contar um pouco sobre a Casa Hope para vocês. Para começar, trouxemos a Cláudia, fundadora da Casa Hope. Me conta, Cláudia, como tudo começou? Então, a Hope ela começou em 1996 com o objetivo principal de dar um apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares e transplantados de medula óssea, rim e fígado. 1996, eu não tinha nem nascido. Viu como faz tempo?
Me conta, como as crianças conseguiram chegar aqui? Então, as crianças, elas chegam aqui através das assistentes sociais dos hospitais que fazem contato conosco e procuram a vaga. Eles acabam procurando a cidade de São Paulo, porque São Paulo é um centro especializado nesses tipos de doença. As crianças conseguirem chegar até aqui, elas já são vitoriosas. Muito obrigado, Cláudio. Obrigada. Agora vamos ver uma matéria que o Caio fez contando como funciona a Casa Hope por dentro. Roda VT. Essa é a entrada da Casa Hope, é aqui que as crianças chegam. Tem até van para buscá-las do hospital. Chega aí. Tomada 4/7. Você está vindo de onde? Vindo do hospital. O que você vai fazer agora? Vou colocar neném pra dormir. Bons sonhos. Obrigada. Na casa tem 48 quartos. Cabem 2 famílias em cada um. E tudo funciona 24 horas por dia, inclusive a monitoria. Tem 2 refeitórios. Um deles só para os transplantados de medula óssea. Pena que não dá pra você sentir o cheirinho daí. Bom, eu vou continuar comendo, a Emily vai mostrar o que tem mais na Casa Hope. Depois da moça, a turma vem pra sua TV. Ai, que delícia. E os pais também têm que fazer. A Casa Hope tem curso de gastronomia, informática e muitos outros. Tem até um centro estético. Olha que chique. Agora dá licença que eu faço minhas unhas. Ô, Vitória, tem que filmar a maquiagem. Tá bom, Vitória? A Emily tá se achando fazendo as unhas. Tá se achando mesmo, mas você viu que a Casa Hope se preocupa até com os pais e com a educação das crianças também. Na Casa Hope tem até escola. A gente aprende tudo aqui. E as professoras são muito legais. Tem um brinquedoteca também. A gente tem que se divertir também, né? Agora vamos ao vivo na aula TMO, onde Marcos está com a nossa monitora. Marcos, nós estamos ao vivo. Bom, Marcos, tu tá me ouvindo? A gente tem algum probleminha técnico. Tá tudo resolvido? É com você, Marcos. Estou ao vivo aqui da ala TMO com a monitora Cida. Cida, o que significa TMO? TMO é transplante de medula óssea. Nós oferecemos a esses pacientes que chegam aqui debilitados condições especiais. Após o transplante, esses pacientes estão bem fragilizados e necessitam muito mais de cuidados como a higienização e outras coisas. E vocês atendem adultos também? Sim, nós atendemos transplantados de todas as idades. Muito obrigado, Cida. Marcos Vinícius, da ala TMO para os estúdios. Esporte. Nesse fim de semana tivemos mais um clássico na quadra da Casa Hope. O jogo estava muito disputado. Terminou o primeiro tempo em 2-1 para o time azul. Mas no segundo tempo, o time laranja virou o jogo, terminando a partida em 3-2. E agora estamos aqui com o Elielson. O que você achou do jogo, Elielson? Bom, a gente começou perdendo, mas no segundo tempo eu marquei 2 gols. E estamos indo pra frente. Tomara que a gente ganhe em outros jogos. E viva o time laranja. Samela Pereira, direto para a Casa Hope TV. Podemos? Obrigada, Samela. Foi jogaço mesmo. Agora vamos falar com a Isilda, que cuida dos hóspedes da Casa Hope. Roda, Vetor. Quando os pais recebem um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer ou a necessidade de fazer um transplante, realmente eles perdem o chão. E aí entramos nós, a Casa Hope, tentando auxiliá-los a tornar este momento tão difícil na vida deles menos difícil. Nós temos um trabalho das nossas assistentes sociais, das nossas psicólogas e das nossas terapeutas ocupacionais, para que eles lidem melhor com este momento tão traumático na vida deles. Não é cuidar da doença, e sim cuidar das pessoas que estão passando por um momento de doença. Gabriel veio para Casa Hope, ele era tampinha, tinha um ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, a primeira vez que viemos para Hope. Mãe, é uma oncopediatria, o que é isso? Ela falou, minha filha, é o lugar onde ficam as crianças com câncer. Perdi o chão. Parece que nada mais tinha sentido. O hospital em si, ele cuida do paciente. E a Casa Hope, ela cuida do paciente e do acompanhante. Nem passava pela minha cabeça de
ser acolhida, na verdade. Tive a experiência de ouvir não tem mais jeito. E hoje eu posso dizer para vocês que tem jeito sim. A gente tem que estar preparada para tudo que vir, porque a gente sabe tanto que é difícil. A luta não é fácil. A gente não sabe o dia, nem a hora que isso vai acabar. Viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Eu tenho isso. Eles foram um dos principais aliados para o Gabriel estar aqui hoje. Porque sem a Casa Hope eu não teria condição nenhuma de dar o tratamento para o Gabriel. São muitas pessoas que precisam, né? Tem muita gente, muita gente. Eu, graças a Deus, consegui o tratamento. Quantos não conseguiram? E nem sabem que o próprio filho tem essa doença. Eu só quero agradecer muito, muito obrigado e dizer que o amor move as pessoas. Eu acredito que a Casa Hope veio de um gesto de amor. Bom, terminamos mais uma edição da Casa Hope TV. Tchau! Tchau, até a próxima. Beijão, gente. Agora vai você. Câmera e ação! Vai tirar a camisa? Em meio à ofensiva de parlamentares, inclusive de aliados, para barrar ou atenuar o impacto do pacote que reduz benefícios trabalhistas e previdenciários, o governo decidiu colocar ministros da área da economia nas negociações para tentar preservar a essência das medidas. Lançado no fim de 2014, o pacote visa economizar 18 bilhões este ano para reequilibrar as contas públicas. Para isso, o governo endureceu as regras para a concessão do seguro-desemprego, do abono salarial, da pensão pós-morte e do seguro-defeso para pescadores artesanais. Então, o que eu acho aqui, o que eu queria entrar com o senhor, agora a Federação do Comércio do Estado de São Paulo se une de uma forma diferenciada, eu sei que o senhor estava na reunião, até a própria CUT, para discutir esse pacote econômico agora que foi lançado ao final do ano passado e que também está saindo em meias escuras aí. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que capital e trabalho agora estão se unindo para dizer que as medidas econômicas desse governo estão dando certo. Primeiro, deixa eu fazer uma correção. Eu não estive presente na reunião da Fiesp com o setor, com os empresários que se reuniam lá com o ministro Levi. Eu tenho conhecimento de que o ministro Levi levou uma chumbada muito grande lá do empresariado por conta desse pacote. Agora, diminuir benefícios previdenciários e trabalhistas para fazer o programa de ajuste fiscal não me parece uma medida acertada, mesmo porque inclusão social, conquistas trabalhistas e previdenciárias foi a bandeira de luta do partido durante 12 anos de poder. Verdade. Então, se tem que fazer ajuste, o bom senso está a indicar que o ajuste tem que ser feito não apenas à custa da sociedade, à custa dos contribuintes, né? À custa do cidadão, mas à custa da diminuição de despesas fantásticas que não param de acontecer todos os dias. Não é? Existem despesas úteis, inúteis, desnecessárias e despesas até nocivas, né? Então, poderia começar eliminando pelas despesas nocivas, depois as desnecessárias, e, se preciso, diminuir o montante das despesas úteis, para preservar as indispensáveis, não é? Mas não, o governo continua gastando como se nada tivesse acontecido e busca o equilíbrio fiscal à custa do sacrifício da população. Isso não está certo. 18 bilhões eles querem arrecadar. Não está certo.
Doutor Quiochi, isso que eu não consigo entender. Quer dizer, no fim, o corte, ao invés de ser na carne, com esses 18, são 18 bilhões. O senhor me corrija. O financiamento do país inteiro é 3 trilhões, isso sempre fica bem confuso para mim. É trilhão. 18 bilhões para mexer no bolso do trabalhador que já quase não tem nada, por que ele não repensa na máquina pública, doutor? Pois deveria diminuir o tamanho dos ministérios, né? Tamanho das secretarias com estado de ministérios e começar cortando os servidores de cargos comissionados, né? Que às vezes, em vez de servirem, eles se servem, né? Do cargo, né? Então emprestam, em vez de serviço público, um desserviço público, né? À medida que alija do quadro de servidores aqueles concursados, aqueles eficientes, né, que demonstraram competência por via de concurso público, né? Afastam esse pessoal que fica relegado a 5º, 6º escalão, ao passo que o 2º, 3º, 4º é ocupado por servidores de confiança. Então, isso que tem que ser limpado. Agora, quando o governo fala em cortar despesa pública, está cortando no lugar errado, está cortando, sobretudo, despesa de investimento. Cortar despesa de investimento significa diminuir a qualidade de vida das gerações que estão por vir, das futuras gerações. Entendeu? Então, isso daí, o governo não pode ser imediatista. Ele tem que enxergar o horizonte, tem que enxergar para o futuro. Não é? Isso tem a lei de diretrizes, lei orçamentária? Então existe. Isso daí mesmo, independentemente das normas constitucionais, no governo Juscelino ele inventou tal de plano de metas, são 33 metas e atingiu mais de 40. Não é? O governo militar tinha um plano nacional de desenvolvimento, né? O primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, assim por diante. Agora veio a Constituição de 88, colocou isso em termos constitucionais, né? É o plano plurianual de investimento, né? Porque fica só no papel, né? Eles não cumprem, não é? Nossa, foi ótimo. Não cumprem. Um faz, o outro governo, mesmo havendo continuidade do mesmo governo, mesmo partido, do segundo mandato para o primeiro mandato, dá uma guinada de 180 graus, né? Não dá para entender doutor, isso daí, não há continuidade. O senhor vai me tirar uma dúvida. Se existe o plano plurianual e o governo tem que cumprir aquilo para ele poder ter a meta orçamentária dele, que tem o dinheirinho dele para ele trabalhar, e não cumpre, por que ele não passa de um governo para outro? São 4 anos, o próximo tem que completar, sei lá, a linha de transporte. Por que ele não vai pulando de um governo para o outro, como era feito no passado, que o senhor acabou de citar? Né? Por que ele termina o governo? Mas se não completou, tudo bem. Esse plano plurianual veio à luz exatamente para evitar a descontinuidade administrativa, né? É o princípio da continuidade da administração pública, não pode parar porque mudou de governo. Não é? Não pode fazer igual aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo, né? Mudou o governo, paralisou as desapropriações, as obras que já estão sendo executadas, o túnel do Tribunal de Justiça, Mineral Viário, foi abandonado, ocupado por invasores, né? Depois veio o governo Maluf, que teve um trabalho danado aí para retomar a continuidade das obras, né? O pouco das obras que já tinham sido executadas anteriormente ficaram deterioradas, né? Isso tudo encareceu a implantação da obra pública, né? Então, esse plano plurianual, na verdade, o ideal seria que coincidisse o plano plurianual com o mandato de governo. Nem sempre é assim, né? O plano plurianual pode ser promulgado no curso de um determinado governo para terminar na metade do outro governo. Aí há essa descontinuidade por mudança de enfoque na condução da coisa pública. Olha, é que o senhor citou, agora eu preciso entrar nisso, porque a gente tem sofrido aqui na cidade de São Paulo, e quando eu vim para cá, eu tinha percebido, eu não sabia, que as obras da Paulista estavam paradas com relação a essa ciclovia, né? E aí, eu, escutando o rádio, percebi que o Tribunal de Justiça mandou brecar as obras. Quer dizer, eu não sei se isso estava lá no plano da Prefeitura, parou. Agora eu já não sei se é um serviço ou um desserviço, porque na Paulista ter obra é uma desgraça. Eu queria só que o senhor desse uma pincelada, porque isso está afetando a vida do paulistano. Mandar parar, tudo bem.
Agora o problema é a responsabilização dessas despesas, né? Alguém tem que propor uma ação no tribunal, né, para cobrar responsabilidade civil, né? Afinal de contas, são milhões que já foram gastos, né? E sem contar a perturbação da população representada por 6,5 milhões, né, de população motorizada, que estão sofrendo. Onde se viu implantar ciclovia em de duas mãos, numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo, perturbando a vida de todo mundo. Isso está errado. Então, essa ação da justiça veio até tarde, né? Podia ter estancado no nascedouro. O problema é que o prefeito faz sem prévia aprovação legislativa e ninguém fica sabendo, né? De repente você acorda com um barulho em frente da sua casa, ele está plantando uma árvore no meio da rua, né? No meio da rua, porque assim no meio da rua já não vai pegar fio de alta tensão, né? Quer dizer, é tudo improvisado, quer dizer, não temos governo de leis. Tem gente governando à medida da sua vontade, né? Unilateral, sem consulta à população, sem ligar, dar mínimo de atenção para o Poder Legislativo, né? Isso está errado. A Câmara tem que impedir essas coisas. Nossa, está impraticável andar em São Paulo. Precisa do Judiciário impedir? Por que os vereadores não impediram isso? O senhor que foi o homem da prefeitura aqui do município, o Judiciário é que tem tocado as coisas aqui no país. O Judiciário, lamentavelmente, tem que intervir por força da leniência dos órgãos competentes. O Judiciário, acho que foi no ano passado, ano retrasado, prolatou uma decisão mandando implantar não sei quantas mil unidades de educação infantil e outras tantas de creche, né? Esse é ato típico do Executivo, né? Mas como o Executivo prefere desperdiçar dinheiro do que tocar as obras prioritárias, o Judiciário tem que intervir. Olha, eu vou pincelando, porque esse segundo bloco a gente está falando de uma coisa muito importante, que é esse pacote novo. Aqui tem uma outra afirmação do vice-presidente da Fiesp falando que são os maiores juros da carteira monetária, que hoje foram para 12,25 no pacote. Então, o que eu acho? Como é que fica? Implanta, tira direito trabalhista e está vindo junto com a 12.000. Qual era a lei mesmo, que eu acho que é essa que o senhor está falando? 12.546 de 2011, que é a chamada desoneração da folha de pagamento, né? Então, eu participei da audiência pública, acho que foi no dia 18 de março, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Eu vi nessa audiência pública um sinal de progresso. Parece que a presidente Dilma não quer mais insistir em legislar por medida provisória nesse campo e resolveu enviar um projeto de lei nesse sentido, mas está dando tempo para a Comissão Especial da Câmara dos Deputados amadurecer bem os pontos polêmicos desse projeto para que o governo elabore seu anteprojeto em sintonia com o pensamento da maioria dos parlamentares, para não acontecer aquilo que ocorreu, né? O presidente do Senado simplesmente pegou a medida provisória e devolveu. Devolveu. Entendeu? E não estava tão ruim a medida provisória cá entre nós, né? Ele representava um avanço que eu devo creditar à atuação do ministro Levi. Não é? Em relação a essa lei 12.546, representou um avanço à medida que tornou explícito aquilo que eu venho falando há muito tempo. É a facultatividade da migração de um regime para outro. Se era para desonerar determinado tributo que seja sobre a folha, essa desoneração seguida de migração para outro tributo não pode implicar agravamento do ônus tributário para quem foi substituído, entendeu? Compulsoriamente. Não é? Então, me parece que a facultatividade estava implícito,
Mas como não estava expresso na lei, todo mundo ficou com medo e começou a contribuir com prejuízos enormes, às vezes, pela nova modalidade de incidência. Não é? E agora isso ficou claro. Só que, para recuperar o rombo, o prejuízo, o governo aumentou a alíquota de 1% para 2,5%. E aquilo que era de 2% foi para 4,5%, quer dizer, muito mais do que o dobro. Não é? No primeiro texto que eu escrevi, eu disse que, na verdade, o peso da tributação não é matéria jurídica, é uma matéria de política tributária. E à medida que se deu uma opção para o contribuinte optar, né, livremente por um regime ou outro, não via maiores problemas. Mas nessa audiência pública veio à tona fatos que não eram do meu conhecimento. Então, representantes do setor empresarial disseram lá, em alto bom som, que se sentem na condição de traídos pelo governo. Porque acreditando na desoneração da folha e naquele 1% e 2% da nova contribuição sobre faturamento, eles teriam duplicado, ou às vezes triplicado, a infraestrutura pessoal, fazendo o maior número de contratações de mão de obra, porque seriam aliviados daquela carga de 20% sobre a folha. E, por conseguinte, expandiram também a estrutura material para aumentar a produtividade e, consequentemente, a base de incidência da nova contribuição que incide sobre o faturamento bruto. Não é? E isso acreditando na continuidade da alíquota de 2%. Então, de repente, vem 4,5%. Então, a pergunta do empresariado é o seguinte: como é que eu vou recuperar o investimento que eu fiz acreditando no plano de governo? Não é? Isso eu não tinha pensado. Mas em relação às obras de construção civil, a própria lei, a medida provisória, já previa a preservação do direito adquirido. Quem celebrou o contrato de construção de prédios por um valor X, considerando a alíquota de 1%, até o término daquela obra ele continua contribuindo com 1%. Mas em relação à generalidade dos casos onde houve aumento maciço de mão de obra, expandindo o quadro de empregados da empresa, não se pode falar em direito adquirido. Daí a dificuldade. Então, o que eu estava propondo era uma das duas medidas. Ou dar um efeito prospectivo, esses artigos que majoraram, para vigorar, para surtir efeito daqui em tantos meses ou tantos anos, ou então fazer uma majoração gradual. Eu ia citar isso. 2,5%, 3% num ano, 3,5% no outro, até que o empresariado que investiu maciçamente na mão de obra possa se ressarcir da despesa feita, né? Então, isso seria uma saída, né? Possivelmente, o ministro Levi, que é muito sensível às colocações racionais por parte do empresariado, deve estar mais ou menos pensando nessa linha, né? Seria essa linha é interessante, porque seria gradual, mas ele já começaria agora, ou esse que o senhor já seria gradual, a partir devia definir um prazo X dessa graduação a partir do enquadramento de cada empresa no novo regime, no regime da contribuição sobre a receita bruta. Agora, aproveitando a questão colocada, Walter, eu disse publicamente, na audiência pública, que o legislador ordinário precisa se acostumar a obedecer os princípios constitucionais, que nós temos o sistema tributário mais perfeito do planeta. São dezenas de princípios constitucionais tributários que limitam o poder de tributação do Estado.
Isso dá segurança jurídica ao contribuinte à medida que dá previsibilidade do que o legislador ordinário pode fazer e não pode fazer. Mas a realidade é que esses princípios não são observados. Tem a lei complementar, lei ordinária, até mesmo decretos, instruções normativas passam por cima, passam ao largo do princípio constitucional. Então essa lei 12.546 implantou o regime substitutivo de uma forma inversa do que está na Constituição Federal. Entendi. A Constituição Federal, no artigo 13, do parágrafo 3 do artigo 195, manda fazer a substituição gradual, total ou parcial da contribuição sobre a folha pela contribuição sobre a receita bruta. Mas como? Por setor de atividade econômica. E o que fez o legislador? Em vez de eleger o setor de atividade econômica a ter o regime substituído, estão elegendo produtos baseados no códigos da tabela de produtos industrializados. Não é? Então, estão partindo para um casuísmo, entendeu? Então, se você elegeu, por exemplo, o setor de bebidas para a substituição, não há nenhuma explicação plausível para incluir, por exemplo, só para argumentar, o Guaraná e excluir a Coca-Cola. Não tem sentido. E aqui partiu para o casuísmo. Aqui eu cito aqui um exemplo de um código 46005 da TIP, que fala em calçados de borracha com a superfície superior também de borracha e que sejam interligados sem o uso de prego, costura, rebites, etc. E tem outro item que fala em pele de animal depilado e pele de animal sem pelo. Não é? É difícil de imaginar animal sem pelo. Me dê um exemplo, Walter, de animal sem pelo. Você viu animal sem pelo? Acho que todos tentam. Eu tenho a impressão que algum empresário deve ter contratado um cientista para criar uma espécie de animal que nasce sem pelo, né, para poder ser beneficiado disso daí. Só pode ser, porque eu nunca vi animal sem pelo. Né? E fala em depilar animal sem pelo. Se é sem pelo, não tem que depilar. Isso é um absurdo. Tem 4 minutos, doutor, que eu acho. Queria ainda falar da questão. Eu não sei se o senhor ainda quer colocar alguma coisa com relação a. Não, isso daí, só para fechar, essa substituição de um regime para outro, em vez de ser por setor da atividade, mas ser por produto, significa que o legislador está dando um tratamento de tributo regulatório a um tributo de natureza estritamente arrecadatório. Que coisa. A contribuição sobre a receita bruta não existe para regular o mercado, para regular a atividade econômica. Ela existe para propiciar uma fonte regular de receita pública para a União, voltada para atendimento da área de seguridade social. Não tem nada a ver com regulamentação da atividade econômica. Eu quero só deixar aqui, assim, o trabalho, não sei se dá para mostrar aqui, dá para ver aqui direitinho? Dá uma puxadinha, rapidinho, que a gente está no finalzinho, mas está aqui, o doutor Kiyoshi, vou nessa câmera aqui então, né? Você vê que televisão, né, profissional é assim, vai na hora, olha aqui, pegou? Aqui, 2 assuntos do jornal NIPAC, né, que eu tenho que... Olha aqui, tá vendo? Jantar de lançamento que marca o início das comemorações do jubileu de diamante do Bunkyo. Né? Que eu estive lá, fantástico, que hoje o trabalho que o senhor faz com a comunidade aqui japonesa, que eu acho a comunidade mais séria que tem no Brasil hoje, tão séria, doutor Kiyoshi, que está aqui, teve personalidades lá no dia, os deputados Walter Yoshi teve lá, gente representando a Câmara Municipal. Olha, uma comunidade seríssima. E tem aqui, ó, aqui também dá para ver. E eu vou encerrar o programa com o hino nacional, por isso que eu quero que o senhor fale. Tá vendo? Nikkei se une na multidão contra a corrupção e pelo fim da impunidade. Está aqui o jornal NIPAC. Um abraço aos nossos jornalistas, né, desse segmento fantástico da humanidade que é o pessoal do Japão. Então, o que eu achei ruim, né, num país tão tradicional igual o Japão,
ver o que está acontecendo, o senhor que é descendente, ver no Brasil acontecer tanta coisa, e aqui, ó, a comunidade se reunindo para melhorar a questão do nosso país onde a gente vive. Está difícil, né, Toquinho? Isso é a prova de que a comunidade Nikkei está perfeitamente integrada e sintonizada com a grande sociedade brasileira, que é uma sociedade caracterizada pela multiplicidade de raças e de culturas, né? É uma sociedade plenamente democrática, né? Então, eu tenho um fascínio pelo seu conhecimento, sua cultura e nossa amizade. Um abraço ao seu filho que casou agora recentemente, né? Obrigado. Entendeu? Foi um casamento belíssimo de pessoas de qualidade, que nem o senhor, Toquinho. Obrigado por você ouvir o programa. Eu pedi para fechar o programa, se o senhor quiser ver. Eu tive na passeata nesse final de semana, vi uma coisa impressionante, que foram quase, umas 780 mil vozes, diz que tinha 1 milhão, cantando o hino nacional. Então vou fechar nosso programa assim, agradecendo a presença do senhor. Eu que agradeço o convite, Walter. Volte bastante. Agora vocês ficam aí olhando essa multidão na Avenida Paulista no último dia 15, cantando o hino nacional. Até a próxima semana aqui com Questão de Justiça. Até lá. Os filhos desce só na escola.